Senhores, tudo bem? Então temos aqui mais uma aula, uma gravação, uma discussão da nossa disciplina de Teoria Geral do Processo. Nesse momento, iniciando um conteúdo novo, uma etapa nova da construção do nosso raciocínio. O assunto dessa gravação é a primeira parte daquilo que nós podemos falar sobre a jurisdição. A jurisdição com o seu conceito, as suas características e os seus princípios. Uma base para aquilo que mais adiante chamaremos, inclusive, ou um outro assunto que trataremos, que é o assunto da competência jurisdicional. No primeiro momento, quando eu falo de jurisdição, eu me recordo desse conceito clássico de que se trata de um poder, na verdade de um dever conferido ao Estado de dizer, de interpretar e também de impor o conteúdo da norma jurídica. O exercício da jurisdição, assim, é um resultado da própria soberania do Estado, que dentro de um determinado ambiente, dentro de um determinado território, impõe ou faz valer de maneira imperativa o conteúdo das normas jurídicas que por eles são criadas. Essa jurisdição, esse poder que no Brasil é exercida pelo Poder Judiciário. Então, dentre os poderes do Estado, é o Poder Judiciário que é o detentor da jurisdição. Dizemos, portanto, que a jurisdição no Brasil é una. Ela é uma só e conferida a essa parcela do Estado. Há outros países, há outras nações que, conforme sua carta política, têm uma jurisdição dúplice. Por exemplo, é muito comum dizer que na França a jurisdição ela é dividida tanto entre a esfera do poder judiciário quanto do poder executivo, o que não vale no Brasil. Embora nós tenhamos a organização do poder judiciário dividido em diferentes justiças, em diferentes tribunais, em diferentes órgãos julgadores, é o poder judiciário que de maneira única exerce esse poder, que também é um dever. É interessante, à guisa de crítica, mas uma crítica no que diz respeito ao raciocínio sobre o tema, de que a jurisdição chega a ser mais do que a imposição da norma jurídica. Não deixa de ser também uma atividade criativa. Fred Didier, por exemplo, trabalha nesse sentido. Atividade criativa porque o órgão julgador, ou o próprio juiz de direito, ele, quando aplica o direito aos casos concretos, ele o faz muitas vezes criando normas jurídicas. Num primeiro momento, eu posso dizer então que existem lacunas no direito posto, e diante de lacunas no direito posto, nós sabemos que o juiz de direito pode se valer de costumes, ou pode se valer, por exemplo, também da analogia para criar uma norma jurídica dita nova, que venha solucionar um determinado caso concreto. Até porque no Brasil são proibidas as decisões chamadas decisões não liquid. Não liquid no sentido de que é uma decisão em que o juiz diz que não vai julgar um determinado caso concreto na medida em que não haveria uma norma jurídica correspondente. Então, ainda nas situações de lacuna, o órgão julgador é obrigado a dar uma solução ao caso concreto. Até por isso é criativo. Só que, mais especificamente, nós podemos dizer também que, por óbvio, lei e norma representam conceitos distintos. A lei é criada, então, pelo poder legislativo competente e, a partir desse momento, começa a regrar a vida das pessoas. No entanto, a partir do conteúdo da lei, deve-se extrair, por meio de técnicas hermenêuticas, aquilo que vem a ser efetivamente a norma jurídica. Uma atividade interpretativa que é realizada por qualquer pessoa, então, que se debruce a essa proposta, mas o órgão julgador necessariamente faz essa interpretação. E muitas vezes essa norma jurídica ela não corresponde integralmente ao texto da lei. O texto muitas vezes é precário em sua redação e o conteúdo da norma é diverso.
Até por conta desse motivo, seria a segunda razão porque chamamos a jurisdição também como uma atividade criativa. Essa função de interpretação faz com que o juiz de direito seja chamado, inclusive, de um intérprete privilegiado. Porque, embora eu, que sou advogado, possa fazer interpretações das normas jurídicas, ao final das contas, a interpretação da norma que valerá ao caso concreto e logo se transformará em jurisprudência será a interpretação do juiz de direito. Daí porque privilegiado. Feita essa contextualização inicial, eu posso dizer que a jurisdição, ou melhor, para eu dizer que a jurisdição é exercida pelo Poder Judiciário, é porque estão presentes algumas características importantes. E eu gostaria de trazer aqui algumas observações sobre essas características. A primeira delas, que a jurisdição ela é exercida sempre por um terceiro, e um terceiro que seja imparcial ao conflito que existe entre duas pessoas. Então, existindo a lide, o litígio entre A e B, o exercício da jurisdição necessariamente será um terceiro imparcial. Veja aqui um elemento tanto objetivo quanto subjetivo. Objetivo, considerando-se um fato de que sempre é um terceiro que exerce essa jurisdição. Porém, esse terceiro tem que ter uma qualidade própria, o que eu chamaria de aspecto subjetivo, que é o fato de ser imparcial, não ser tendente nem ao autor, nem ao réu, qualquer que seja o litigante. A outra característica da jurisdição, a partir dessa primeira, é a substitutividade. Repito, substitutividade. A ideia de que esse terceiro imparcial, ele conhece do caso concreto, aplica a norma jurídica aos fatos e confere então uma decisão, uma solução que é imperativa e substitui. E aí que vem a palavra. Substitui a vontade de uma das partes envolvidas, quando não das duas, no que diz respeito ao caso concreto. Imagine uma disputa de guarda de um menor entre dois genitores. Um tem um entendimento, o outro tem um entendimento oposto. Ao final, a sentença judicial, que é então um ato jurídico de grande exercício de jurisdição, virá a substituir o entendimento dessas partes pelo entendimento do órgão julgador. Outra característica, além da substitutividade, é a chamada inevitabilidade, porque não há como as partes evitarem o cumprimento da ordem judicial. É óbvio, tem os mecanismos de recurso, os mecanismos de oposição, mas a partir do momento em que eu tenho uma decisão dotada de definitividade, ela passa a ser inevitável. Não pode, numa condenação criminal, um réu dizer, para mim não vale, ou somente para mim não se aplica. A partir do momento em que ele se submete, então, a esse estado de direito, esse ambiente, as decisões judiciais daquele que é dotado de jurisdição são dotados ou têm a característica da inevitabilidade. Então, veja até o momento. Das características, e não todas dessa jurisdição, eu tenho a figura do terceiro imparcial, um aspecto objetivo e subjetivo, eu tenho a substitutividade e eu tenho também a inevitabilidade. Porém, até esse momento, eu consigo visualizar que outros poderes do Estado, por exemplo, o Poder Executivo ou o Poder Legislativo, também apresentam decisões com as mesmas características. Vide, por exemplo, no âmbito do Poder Executivo, o PROCON. O órgão de proteção aos consumidores, ele tem seus processos administrativos, confere, analisa os casos concretos, ao final das contas dá uma decisão, é um terceiro imparcial, substitui a vontade dos sujeitos a um determinado caso concreto e, de certa forma, é inevitável, tem que ser cumprida. O próprio Legislativo, o Tribunal de Contas que faz parte do Poder Legislativo, um terceiro imparcial dá uma decisão que substitui a vontade de um determinado investigado e é inevitável.
Por que então que o executivo e o legislativo não têm jurisdição sobre os conceitos apresentados? É porque existe uma outra característica. E sob o meu ponto de vista, essa característica sim essencial. É o Poder Judiciário, ou melhor dizendo, somente as decisões do Poder Judiciário são insuscetíveis de controle externo. Repito, somente as decisões do Poder Judiciário no Brasil são insuscetíveis de controle externo. Desse modo, uma decisão tomada por um juiz de direito poderá ser revisada por um desembargador de um tribunal, por um ministro de um tribunal superior, mas sempre dentro da esfera do Poder Judiciário. Chegando-se então a um ministro, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal, essa decisão do ministro do STF não será de certa forma sindicada, revisada, reanalisada por um membro do Poder Legislativo ou do Poder Executivo. Das decisões do Supremo Tribunal Federal não cabe recurso, por exemplo, ao presidente da República, chefe do Poder Executivo também. Da mesma forma, ou em sentido contrário, o mesmo não acontece com as decisões dos demais poderes. Se vem um membro do Poder Executivo, ou, no exemplo mencionado, o PROCON, as decisões do PROCON, elas são passíveis de reanálise pelo Poder Judiciário? Sim. No caso de ilegalidades, você pode então pegar essa decisão do Poder Executivo e levar ao conhecimento do Poder Judiciário para uma revisão, uma confirmação então da aplicação à lei de caso concreto. O mesmo acontece na esfera do Poder Legislativo. Das decisões do Poder Legislativo, como no exemplo do mencionado Tribunal de Contas, não havendo concordância da parte, pode-se levar ao Poder Judiciário. Aí repito, as decisões do Poder Judiciário podem ser levadas ao conhecimento dos demais poderes? Não. Há ausência de controle externo. E essa, com um grande grau de certeza, é o que diferencia o exercício da jurisdição do exercício de não jurisdição. Apenas o Poder Judiciário não submete suas decisões ao controle de outros poderes. Essas são as principais características daquilo que nós chamamos de jurisdição.